Olá, tudo bem? Paz. Tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 10 de maio, cuja leitura do dia é em 1 Coríntios, capítulos 2 e 3 e também Juízes 13 e 14. Nós vamos refletir sobre a pregação evangélica forte que veio do coração de Deus e transformou vidas. Você já vai entender. Pega a sua Bíblia, por favor, 1 Coríntios, capítulo 2, versos de 1 a 5, e nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria, alimento espiritual e vida. Você me ouve falar bastante sobre isso aqui ao longo das reflexões, várias tratando sobre a palavra de Deus. Quem compreende que a palavra da cruz, lembra a reflexão passada, que a palavra da cruz é poderosa, experimentou essa verdade e continua vivenciando isso na prática, sabe que tem como responsabilidade repartir essa mensagem impactante que transforma vidas, salvando os pecadores. 1 Pedro 2, 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para quê? Para quê? Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Bom, fui alcançado por Deus. Alcancei a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus me alcançou. Antes, eu não era povo de Deus. Agora eu faço parte do povo de Deus. Eu não era parte da geração eleita. Eu não era sacerdócio real. Eu não era nação santa e povo adquirido. Mas agora eu sou. E porque eu sou para que eu reparta essa pregação, essa mensagem impactante que me alcançou. Eu faço isso sendo eu mesmo um exemplo de alguém transformado por essa mensagem. Porque senão isso não vai autenticar, não vai chancelar a verdade de que é essa palavra. Mas não somente com exemplo de vida, mas anunciando essa mensagem também. Essa reflexão aqui, ela não se trata, talvez o título, né? Uma mensagem, pregação impactante. Não é que esta reflexão seja uma pregação impactante, não é isso. Mas o que está sendo tratado nela é o caráter e o alvo da pregação evangélica forte de Paulo. Por que eu digo pregação evangélica forte? Porque eu vejo muita gente procurando no YouTube, eu vejo os termos de pesquisa, no YouTube também, por conta de várias atividades que eu já fiz em relação a mensagem, estudos bíblicos na internet,
Eu vejo o pessoal procurando por isso. Você vê títulos assim, de mensagens. Evangélica, por quê? Porque ela é o Evangelho, ok? É a palavra da cruz. Por isso que ela é evangélica. Forte, por quê? Por que é forte? Porque é baseada no poder de Deus, não no poder humano. Ela não é forte por causa do emissário, por causa do pregador, mas é por causa do poder de Deus, é baseada no poder de Deus. A palavra da cruz que traz a boa notícia dos céus, que é um instrumento para a salvação, que é uma prerrogativa divina que tem efeito sobre os que creem e é além da compreensão humana, demonstrando a magnitude de Deus. Essa mensagem é uma mensagem que trata da sabedoria de Deus, oculta em mistério, para a nossa glória, sobre o que está preparado para quem ama a Deus. Então, não é porque Jesus morreu na cruz para nos salvar que todos estão salvos. Claro que não. Obviamente que não. A mensagem que estava oculta em mistério para a nossa glória e que trata sobre o que está preparado para quem ama a Deus. Não é para quem não se importa com Deus e é indiferente ao Evangelho, tá? Mas estava oculta em mistério para nossa glória, mas que foi revelado em Jesus Cristo, o Senhor da glória, o autor da nossa salvação. Versículo 7 em diante. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Ok? Porém, olha o que o versículo 10 diz. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é revelado, não está oculto, é revelado por meio da exposição do Evangelho. Está escrito, tá? Essa mensagem, mesmo os coríntios sendo imaturos, problemáticos, se você está meditando em 1 Coríntios, já nos primeiros capítulos você vê como essa igreja é uma igreja problemática e imatura. Até aqui no capítulo 3, Paulo chama os irmãos de carnais, tá? Com leite vos criei, não com carne, porque ainda sois carnais. Ali por causa da disputa, das dissensões. Mas, apesar disso, apesar de serem crentes que até haviam recebido dons espirituais, especialmente os da palavra, nós vemos isso no capítulo 1, está escrito isso, e ao longo da carta nós vemos que eles receberam da diversidade de dons. Mas em nenhum momento Paulo deixou de os tratar como igreja, como irmãos. E mais do que isso, eu não sei se você já reparou o que diz no capítulo 6, a partir do versículo 9. Olha o que Paulo diz, presta atenção. Não sabeis que os injustos, é o contexto de um irmão botando o outro na justiça por causa de problemas que eles tiveram. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas,
nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Os injustos, os que cometem injustiça, uma pessoa contra a outra. Fornicador, prática sexual ilícita, fora ali do casamento. Idólatras, não só aqueles que idolatram estátuas, imagens, mas as idolatrias que muitos guardam no coração. Um coração que devia ser exclusivo do Senhor Jesus acaba sendo dominado por outras coisas, por pessoas e coisas. E já falei bastante, várias reflexões sobre isso, sobre os ídolos do coração. Nem os adúlteros, tá? E talvez alguém fale assim, mas eu não adultero, eu nunca traí meu marido, eu nunca traí minha esposa. Mas você olha para a mulher na rua, você olha para homem na rua, mulher. Não é verdade? E tem até um... E mais do que isso, você que tem seu cônjuge, tem gente que tem tido pensamentos sobre pessoas do mesmo sexo. Atrações. Ouça bem o que o Senhor está falando contigo. Ouça bem. Isso é adultério também. Mas é só pensamento, eu só fico na minha imaginação. Lembra do que Jesus falou? Aí continua aqui, ó. Nem os efeminados, nem os sodomitas. Prática homossexual é pecado, tá? É pecado. Bem claro isso aqui. Nem os ladrões. É interessante que Paulo fala dos ladrões e fala dos roubadores, né? A última categoria, os roubadores. Existe uma distinção daquele que furta, né? Subtrai algo, e daquele que assalta, né? É ostensivo no roubo. Tanto um quanto o outro são práticas pecaminosas, tá ok? Tá aqui na palavra. Sabe aquela história de subtrair coisa? Vou pegar uma caneta lá no trabalho, leva para você usar em casa, as coisas do trabalho, você como empregado. Veja bem o que você faz. E várias outras, sabe? Tem tantas outras coisas. Presta atenção. Isso aí. Quer ver uma outra coisa? Me lembrei agora. A pessoa que pega sacola no supermercado. Hoje tem que pagar as sacolas, né? Pelo menos aqui na cidade onde eu moro, sim. Mas quando não, já era embutido ali, você pegava não só a sacola para você levar as compras, mas você pegava... Tem gente que pegava um bolinho de sacola para poder usar de saco de lixo, para usar no seu dia a dia. Isso se chama o quê? Mas vamos lá. Nem os avarentos. A avareza é pecado. Não quer contribuir. É assim, ó. Isso é pecado. Não ajuda o próximo. O coração se fecha para ajudar as pessoas. Nem os bêbados. E o bêbado não é por causa da bebida em si, mas é por causa do entorpecimento. É claro que eu penso, enxergo que o cristão não deve beber, ponto. Mas eu quero ir além disso, do entorpecimento em si. Qual era o problema aqui da bebida, do entorpecimento, bêbados? E existem várias outras coisas que nos dias atuais também entorpecem as pessoas. Os jogos, muitas vezes, deixam as pessoas embebecidas.
outros prazeres carnais, a gula, por exemplo, né? Filmes, séries, novelas, esportes. Tem pessoas que ficam ideologias, tem pessoas que ficam entorpecidas, contaminadas por causa dessas coisas diversas. Tem o coração contaminado. Né? Nem os maldizentes, fofoqueiro. A pessoa está ausente, está falando mal. Incita contenda entre os irmãos. Vê que alguém faz alguma coisa errada, mas o prazer é falar que a pessoa fez aquilo errado. Sabe? Como se fosse resolver alguma coisa. Se você fosse resolver alguma coisa naquilo, mas gosta de falar. Pecado. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E aí é que vem o poder dessa mensagem. Essa era uma igreja problemática, imatura, especialmente aqui nessa carta. Na segunda nós já vemos a profundidade dos assuntos espirituais que Paulo aborda aos irmãos. Mas aí no versículo 11, Paulo diz algo maravilhoso. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. E como que esses irmãos foram santificados, justificados e lavados? Por meio da pregação do Evangelho. Não pense que aquela pessoa enquadrada em qualquer uma dessas práticas aqui, ou outras mais, que em outros vários textos da palavra nos mostram, que não tem jeito para essa pessoa. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus. Então, o maior milagre que alguém pode vivenciar é o da salvação. Essa é uma mensagem impactante que veio do coração de Deus e transformou a vida dos coríntios, que ainda estavam em crescimento espiritual, ainda eram carnais, mas que foram alcançados pela mensagem da salvação. E essa mensagem, com esse exemplo de Paulo, é um exemplo para todo aquele que não consegue guardar dentro de si essa grandiosa mensagem que o alcançou. E aí não importa se alguém que está buscando por aperfeiçoamento, já prega há um certo tempo, está querendo se aprimorar, ou se alguém quer saber como pregar o Evangelho na família, nas ruas, no trabalho, na igreja, nas redes sociais ou qualquer outra forma pela internet, na escola. Tem aquele que, eu quero pregar de maneira criativa. Eu quero pregar para jovens, para casais, para crianças, para idosos, para homens, para mulheres. Eu quero pregar pela primeira vez. Não importa. O Evangelho é um só. A mensagem em si, ela é uma só. E como é que era essa pregação do apóstolo Paulo? Vamos lá, capítulo 2, verso 1, na parte A, vou chamar de parte A. E eu, irmãos, quando fui ter convosco? Ou seja, é uma pregação intencional.
Paulo se dirigiu aos irmãos. Ele foi até eles pregar essa mensagem. E qual é o problema? O problema é que tem gente que, quando vai pregar, parece que está pregando sem vontade. Que parece que não tem a intenção de na verdade, anunciar a palavra de Deus. E talvez, muitas vezes, se cale por causa disso. Não é intencional. A segunda característica que eu vejo aqui da pregação de Paulo é da simplicidade nas palavras. Quando ele completa aqui, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Tem que ser simples, a ponto de uma criança compreender, a ponto de uma pessoa com pouca instrução compreender, tem um vocabulário limitado, ela possa compreender. Palavras entendíveis. Eu gosto muito de explicar. Às vezes eu gasto muito tempo, não tenho o dom da objetividade no falar, porque eu quero explicar bem. Até se eu vou usar algum texto de apoio, muitas vezes eu quero explicar o texto de apoio, porque eu não quero só pegar o texto isolado e lançar ali, tá falando uma palavra sobre isso, para poder confirmar a proposição da mensagem, mas eu gosto de explicar o porquê daquele texto estar sendo utilizado. E às vezes essa minúcia da explicação às vezes me leva a não conseguir pregar de forma mais objetiva. É algo que eu preciso me aprimorar, eu tenho plena consciência disso. É importante essa simplicidade. Outro dia para a glória de Deus, eu li um testemunho, um comentário, em algum vídeo, não lembro qual, não me lembro mais qual, de um irmão, lá no Nordeste, de que ele estava assistindo a uma reflexão com a sua família, indicado por seu pastor, e o filho, assistindo essa pregação, de 9 anos, quando ele terminou de assistir, ele perguntou: papai, como é que eu posso me converter a Jesus Cristo? Aquela criança, ela compreendeu a mensagem. E eu só me lembro que tinha sido uma mensagem daquelas que doem. E mesmo sendo uma dessas mensagens firmes, aquele menino, preserva aqui o nome dele, eu lembro o nome dele, claro, ele compreendeu a mensagem e quis entregar o coração dele ao Senhor. Então precisa ser simples, simples. Terceira característica aqui, versículo 2, uma mensagem centrada em Cristo. E eu estive convosco. Versículo 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Uma mensagem centrada em Cristo, não na pessoa. Não é como você vai ter o problema da sua vida resolvido, seja qual for, mas naquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, que o justo Jesus morreu em nosso lugar por causa dos nossos pecados, morrendo a morte que era nossa, para que nós vivêssemos a sua vida, para que nós tivéssemos nossos pecados perdoados, para que nós fôssemos desviados da ira de Deus pela fé nele, em arrependimento de pecados, mas nós tenhamos vida eterna, desde agora, já
tendo acesso a Deus, já desfrutando da vida eterna desde agora, no relacionamento pessoal com Deus por meio de Cristo. E mais do que isso, recebendo a promessa do Pai, do Espírito Santo em nossas vidas. E mais do que sermos habitação, apenas a habitação do Senhor, mas nós sermos cheios do Espírito Santo, revestidos do poder do alto, conforme eu já falei, se não me engano, na reflexão, a importância de sermos cheios do Espírito Santo. E aqui no capítulo 2, olha que coisa maravilhosa que eu não li, mas o versículo 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ou seja, o Espírito Santo em nós, ele implanta em nós essa visão e esse desejo da eternidade. Sabe? A gente almejar estar com o Senhor, amar a vinda do Senhor, colocar o foco na eternidade, o Espírito Santo faz isso em nós. Nos dando a conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, por isso que também nós recebemos o Espírito Santo. Então, quando a mensagem ela é centrada em Jesus, de que em Jesus a salvação, de que em Jesus a transformação de vidas, não é transformação da realidade terrena, mas daquele que antes vivia na prática do pecado e em Cristo não mais. De que somos transformados até o dia de Cristo, estamos em transformação por meio do que Cristo já fez por nós. Quando nós anunciamos essa mensagem, nós estamos anunciando o Evangelho. O problema é que nós queremos usar versículos na palavra para endossar coisas que queremos falar, para dar um remedinho na ferida de que a pessoa está passando. E aí, qual é o problema? O problema é que ao invés da pessoa ser transformada, a pessoa é afagada no seu ego. Você entende? Então precisa ser uma mensagem centrada em Cristo. Quarta característica que eu enxergo aqui, agora sim, versículo 3, na parte A, é a dependência do Espírito Santo, porque o texto diz: e eu estive convosco em fraqueza. Quem é fraco precisa de alguém que o levante, que o ajude, que o fortaleça. E quem é que faz isso? O Espírito Santo. O problema é que muitos querem pregar, e eu não estou falando de pregar estando ao púlpito, não. Estou falando no dia a dia também, especialmente no cotidiano, no contexto onde cada um estiver. Mas nós não vamos no poder do Espírito, na dependência do Espírito. Nós simplesmente queremos abrir a boca de qualquer forma, garantidos no nosso tempo de casa, nosso tempo de caminhada cristã. O fulano sabe que eu sou cristão, então ele vai me dar ouvidos. Mas nós não vamos na dependência do Espírito Santo. Porque, na verdade, o pregador, ele é apenas um vaso de barro nas mãos do oleiro. Nós somos apenas um instrumento do Espírito Santo. Mas quando o pregador não entende isso, e não vai na dependência do Espírito Santo, vai orgulhoso, soberbo, é problemático, tá? Quinta característica, uma entrega reverente. Quando ele diz, e eu estive convosco
e em temor. Temor. Você tem que ter temor. Temor. Entender é aquilo que Paulo fala no versículo 1. Anunciando-vos o testemunho de Deus. Tem que ter temor. E aí, por não ter temor, mas achar que, que pode viver de qualquer forma, quer pregar o evangelho para as pessoas, mas sem se arrepender dos seus pecados. Deus pode usar por misericórdia do ouvinte? Sim, isso já aconteceu comigo. Falo com vergonha, por misericórdia do ouvinte. Mas não foi uma mensagem pregada em temor. Diferentes vezes. Sexta característica que eu vejo aqui, ainda no versículo 3. Eu estive convosco e em grande tremor. Aí já é diferente. Tremor. Uma coisa é o temor a Deus. Outra coisa é o tremor pela responsabilidade da mensagem que estamos anunciando. Para alguns, estou pregando qualquer coisa. E não dá mais friozinho na barriga, sabe? Não dá aquela coisa aqui dentro, aquele medinho que eu tenho até hoje. Eu tenho até hoje. Eu glorifico a Deus por isso. E quando eu não tenho, eu sei que tem algo de muito errado. E aí eu preciso orar antes, para que eu compreenda o que eu estou fazendo. A responsabilidade de portar a santa e poderosa palavra de Deus. Vale aqui um parênteses, tá? Eu não gravo porque eu não acho necessário. Mas antes de cada reflexão, eu até nem comentei sobre isso no vídeo que eu gravei mais cedo. Quando eu vou gravar, eu oro antes. É que eu não gravo a oração. Não vejo necessidade de gravar a oração. Mas que você ouça em oração, tá? Antes de ouvir. Oro antes. Exatamente por vários motivos, dentre os quais pela responsabilidade de portar a mensagem de Deus, tá? Sétima característica que eu vejo aqui, versículo 4, na parte A. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito. Uma mensagem revelada. Não é em palavras de sabedoria humana. Não é coaching. Não é, vou copiar e colar a mensagem que alguém pregou e vou reproduzir. Não. Mas é uma mensagem revelada. Deus precisa precisa arder no teu coração aquilo que você vai pregar. Mas se você só abre, vou pregar sobre isso, e não é o Espírito Santo trazendo ao teu coração, não é na demonstração do Espírito, mas é na sua demonstração da sua capacidade humana, da sua sabedoria humana, aí tá errado. Você entende? Oitava característica que eu enxergo aqui é a parte final desse mesmo versículo, quando fala da demonstração e de poder. De poder. Ou seja, é uma exposição fervorosa. Cada um é um, tá?
Mas não é pecado você colocar, você não travar as emoções durante a exposição da mensagem. Às vezes, é algo que vem do espírito, que toca nosso emocional, e às vezes vem um choro. Às vezes vem aquela alegria. Às vezes vem aquele peso, peso da gravidade da mensagem, e o semblante fica o semblante mais carregado. Às vezes é a indignação do espírito. E minhas meninas dizem que às vezes quando a pregação está mais veemente, quando estou pregando, a hora que eu fico bravo, né? A hora que eu fico bravo. E às vezes a braveza é o que o espírito traz ali na hora, né? Em algum momento. E nós querermos travar essa diversidade de emoções que o Senhor traz a nós na exposição da mensagem, isso é perigoso, sabe? Cada um é cada um, tá? Cada um é cada um. Mas eu vejo como não querer demonstrar. Outra coisa é a pessoa que qualquer coisa tá chorando, tá rindo, tá pulando, tá saltando, querendo levar ali os ouvintes naquela pessoa com quem ela está falando, expondo, por meio disso. Isso eu vejo que está errado. Mas querer se travar, eu não vejo necessidade. Pelo contrário, Paulo expunha em poder. Nona característica que eu enxergo aqui é o foco na salvação das almas. Quando no versículo 5, na parte A, ele diz: para que a vossa fé não. Para que a vossa fé. Para que a vossa fé. Por quê? A forma dele pregar, e o conteúdo, era com foco nele, Paulo? Era com foco na missão dele, Paulo? Não. Era com foco na salvação das almas. Para que a vossa fé. A preocupação dele, de Paulo, era que aquelas vidas fossem salvas pelo poder do Evangelho. Mas será que nós temos foco nisso? De verdade? Temos o foco na salvação daquela vida? Será que você tem amor por aquela pessoa? E deve ter, tá? Sendo a pessoa mais difícil do mundo, mas será que nós temos foco na salvação dessa vida? Décima e última característica que eu enxergo aqui e enxerguei hoje é de uma aplicação que gera transformação. Quando ele diz assim: não se apoiasse em sabedoria, versículo 5, tá? Não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Uma fé, prática de vida em Cristo, apoiada no poder de Deus. Ou seja, uma mensagem que gerava transformação de vida. Uma aplicação inspiradora. Então, eu vejo aqui, pode ser que tenha mais aqui, eu não tenho enxergado dessa vez, mas uma pregação intencional, na simplicidade das palavras, centrada em Cristo, expondo verdadeiramente o Evangelho, na dependência do Espírito Santo, numa entrega reverente, com grande responsabilidade, um tremor, numa mensagem revelada. O Espírito Santo tem que trazer a você, ao teu coração,
uma exposição fervorosa, você não precisa transmitir de forma seca a mensagem, respeitando que cada um é cada um, claro. Nona, o foco naquela vida, na salvação daquela alma. E 10, uma mensagem que vai trazer uma aplicação inspiradora. Né? A pessoa vê como ela aplicar aquela verdade que ela está ouvindo. Essa mensagem de Paulo, uma pregação evangélica, porque é do Evangelho, forte, porque é baseada no poder de Deus, que vem do coração de Deus para transformar vidas. Não importa se você já é um experiente pregador, se você está engatinhando na pregação, como eu estou, não me considero um experiente pregador. Se você está querendo pregar pelas primeiras vezes, se você quer pregar no contexto da sua família, do seu trabalho, da escola, da faculdade, dos vizinhos, no dia a dia, na igreja, quer usar a internet, quer usar as redes sociais, fica querendo uma forma criativa, quer pregar para jovens, para crianças, para idosos, para mulheres, para homens, não importa. A pregação impactante que transforma vidas, eu vejo nesse exemplo aqui do apóstolo Paulo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.